Então, pessoal, lembrem-se do que eu falei e vocês vão lembrar pro resto da vida de vocês para não serem inocentes. Como é que funciona o AI-5? Procurem e pesquisem no Wikipedia. Márcio Moreira Alves. Quem foi Márcio Moreira Alves? Márcio Moreira Alves foi um deputado do PMDB, tá? Era político da época, que no início até foi a favor de 64, mas depois rompeu porque viu o que se estava acontecendo, ditadura, prisões arbitrárias. E ele faz um discurso para que as moças brasileiras, né, as namoradinhas do Brasil, não namorassem oficiais do exército, como uma forma de punição. Só isto! E também para não participar do dia de independência do Brasil, né, para não louvar os militares. Só isso foi considerado um discurso radical. Vejam, eu estou falando para não namorar. Ele falou para não as moças não namorar os membros do exército. E isso foi considerado radical. Para vocês verem o grau de falta de liberdade de expressão da época. Hoje seria ridículo, né? Imagina um deputado dizendo, não namorem alguém assim, se ia dar. Ia dar bafafá? Ia. Mas não ia ter nenhum problema maior, né? Hoje se tem coisas bem piores que os políticos falam sobre os adversários. Então, vejam bem o grau de censura da época. Nem isso poderia ser falado. O governo exigiu o ministro da Justiça que ele fosse cassado e o Congresso não o cassou. Não cassou. Disse não à cassação dele. No outro dia teve então o AI-5 em dezembro de 68. Ok? Houve movimentos estudantis, protestos e tal, etc. E tudo foi sufocado. E nós vivemos 10 anos sobre essa porcaria, este período mais duro da história política brasileira do século XX, que vai de 68 a 78, com mortes e torturas. Por que inocente, professor? Porque muitas vezes vocês são induzidos, inclusive por outros colegas meus, vão protestar, vão não sei o que e tal, etc e tal, e daí às vezes me chamam, mas se a gente não fizer nada, a gente é cagão. Existe uma diferença entre tu ser cagão e tu ser estrategicamente ruim. Quando tu sabes que tu não tem a mesma força militar, força física do oponente, tu não provoca. Digamos que tu tenha 1,50 m e tu seja metido a machão, um homem de 1,50 m. E aí tu chega no cara de 2 metros, bate no ombro e diz, eu quero porrada. O que vai acontecer? Probabilisticamente falando, tu vai tomar uma surra. É isso que vai acontecer. Esses dias o nosso presidente da República disse que se não tivermos saliva, nós temos pólvoras. Ele falou com os Estados Unidos da América. É piada, né, pessoal? É simplesmente piada ameaçar os Estados Unidos. Mesma coisa aqui. Tu não provoca alguém que tenha mais força que tu, se tu sabe que isso pode ser pior. O que aconteceu com os processos estudantis? O que aconteceu com Márcio Moreira Alves, com Freire, com Brizola, como outros? Foram tudo pro exílio. Com Serra, Fernando Henrique Cardoso. Foram tudo pro exílio. Ou seja, não adiantou? Bulhufas. Então isso é importante em política, e isso serve para qualquer país, que muitas vezes é melhor negociar, tentar ver o ambiente estratégico do que provocar algo pior, que foi o AI-5, né? Por isso que eu tenho muito medo, às vezes como essa coisa estudantil, até as jornadas de junho e tal, o que vocês querem que leve a quê? Né? O que isso pode levar, né? E não se esqueçam, sempre isto, em última instância, lembre-se do tio Weber, quem comanda o Estado é aquele que tem o legítimo monopólio do poder da força. A força militar, a força importa, tá, pessoal? Parece coisa de Star Wars, a força. Governo Médici, 69 a 74. Foi o período mais duro, mais difícil aqui, mas ao mesmo tempo mais nostálgico. Em 1970 nós temos a campanha, né? Como é que é? A Copa do Mundo é nossa, com o Brasil não há quem possa. Era isso, né? A musiquinha, né? Que vocês... O Pelé fazendo gol, tricampeonato do México, lembra-se? Né? Depois ele foi colorido, mas na época, se não me engano, não era colorido, né? Quando foi passado para a TV. E o governo militar usou isso. Te lembra-se dessa frase, ame-o ou deixe o país?
era um pouco isso, né? De trazer aquela coisa do Brasil e tal. Então, nós temos um problema para as lutas armadas, porque nós estamos falando de um período de milagre econômico, de Brasil campeão da Copa de 70, euforia, tá? Professor, mas você não disse que algumas pessoas estavam perdendo renda? Sim, só que tem uma coisa, pessoal, e aí é importante falar. Quando tu cresce a mais de 10% ao ano, é difícil saber que tu está perdendo. Porque, em tese, é muito difícil alguém perder. Todo mundo está ganhando, né? O Brasil produzindo mais, carros, produção, consumo, né? E ainda mais com os meios de comunicação controlados por meio da censura e tal. Bom, aí deu, né, pessoal? Aí parece que o país só tem maravilhas. Então, pessoal, naquele momento histórico era difícil as pessoas terem noção, né, se estavam perdendo ou não e tal, o que foi o milagre econômico. Então, era um período que era duro para as guerrilhas e no início da década de 70, então, se não me engano, em 72, 73, se extermina as guerrilhas, sendo a última a do Araguaia, né? Então já acabando com a luta armada no país. Inclusive a luta armada foi muito ruim porque a luta armada foi uma das justificativas também para o AI-5. Ou seja, além de não dar certo, de não conseguir derrubar o regime, serviu como um argumento contrário, né, à normalidade, né, sem ser do AI-5. Que já não era normal, era um sistema autoritário, mas o AI-5 piorou as coisas. Tá? A maneira como foi é muito ruim, né? Castelo Branco morre num acidente aéreo, Costa e Silva de um AVC, tem uma mini crise ali entre os militares. Isso é importante, porque quem é que assume, né? Quem é que vai pra frente, quem é que lidera o país quando tem um regime militar? É bem complicado, né, essa sucessão. Então, há inclusive uma mini crise aqui entre eles, né, com uma junta militar temporária até o governo Médici, Ernesto Garrastazu Médici assumir, ok? Esse presidente foi o presidente mais próximo da linha dura entre os militares. Depois nós temos Geisel, Ernesto Geisel, né? Que governa de 74 a 1979. Aqui é uma esperança de abertura política, tá? Ele não era da linha dura, o Geisel. Aqui é uma frase que todo mundo que estuda esse período tem que saber, que é: a nossa abertura vai ser lenta, e foi lenta mesmo, pessoal, gradual e segura. Porque a nossa abertura ela começa em 74 e vai até 85. 11 anos levou. Outra lentidão, uma década, né, pessoal? Por que gradual também? Aos poucos e segura, no sentido que o regime não ia abrir, né, assim, de uma maneira que de repente os populistas do período anterior voltassem. Isso o regime militar não permitiria. O principal intelectual do país, que foi também um dos principais intelectuais da ESG, foi Golbery de Couto e Silva, tá? Ele foi militar e bastante, né, influente, né, na maneira pelo qual o processo político ia se abrindo, tá? O crescimento econômico aqui foi menor do período, né, do milagre econômico, mas muito bom ainda, né? Comparativamente a hoje, excelente, tá? Mas menor, tá? Esse crescimento econômico bom vai até 1979, 1980, depois a coisa degringola, tá? Ainda o Estado como indutor do desenvolvimento, né? Uma coisa importante, pessoal, que aqui talvez a gente não tenha muito tempo para falar sobre isso, né? Mas os militares não eram liberais no sentido econômico. Os militares não eram aqueles caras que vão privatizar tudo, não. Pelo contrário, os militares, inclusive, apostavam. A criação da Itaipu, por exemplo, foi uma criação lá que eu acho que foi inaugurado no Geisel, mas começou no Médici. Procurem aí, tá, pessoal? Talvez eu esteja falando um pouco besteira, mas foi nesse período. Era o período que o Estado ainda desenvolvia muito o desenvolvimento, e os militares não abrem mão disso. Isso, inclusive, pessoal, para a gente debater hoje um governo que tem bastante quadros militares, os militares não concordam muitas vezes com as ideias do nosso ministro da Economia, que esse sim é um liberal, o Guedes, e isso dá conflitos, né? Porque quais são as diferenças? Os militares, em geral, eles tendem a não ligar muito para superávit primário, e sim nós temos déficit, ou seja, eles são mais gastadores, né? Eles acreditam que o Estado deve, né, ser um agente de desenvolvimento mais do que os liberais, tá? Apesar de ambos terem horror aos comunistas e tal,
né, nesse sentido, ideologicamente, são mais próximos ainda à esquerda do que propriamente à direita. E isso confunde muitas vezes a cabeça dos alunos, tá, pessoal? Isso é uma questão importante a ser dita. Então, isto vai ter, né, um crescimento econômico maior, eles preferem um crescimento econômico maior em troca de uma inflação muito maior, né? Os militares endividam, fazem uma dívida externa grande, tem o choque do petróleo em 73 e depois o segundo choque do petróleo em 79, tá? Eles estão dentro desse contexto mundial. O que é o choque do petróleo? É quando o petróleo aumenta muito, tá, de preço, e isto inviabiliza o crescimento econômico mais sustentado, porque naquela época a indústria brasileira ela era muito dependente do petróleo, principalmente o petróleo externo, mais do que hoje, inclusive, tá? Então isso aí afetava bastante a produção brasileira. Nós também temos nesse período uma eleição que se chama eleição da surpresa do MDB, porque até então o MDB era fraco, ninguém dava muita bola. Em 74, principalmente porque alguns membros da esquerda começam a ver que o MDB é a solução, pelo menos para não apoiar o regime, o MDB começa a crescer em 74. Né? Isso fica, então, uma coisa positiva aí para a democracia brasileira, né? Uma contestação da arena, mesmo ainda com o governo indo muito bem em 74. Aqui, pessoal, nós temos a disputa entre a linha dura e o Geisel. Como eu falei para vocês, o regime militar, ele lá dentro dos militares, entre os generais, tá? Existia uma disputa política interna. Então, nesse período, né, houve então um caso muito duro, por exemplo, entre o presidente Geisel e o general Silvio Frota, esse sim da linha dura. Inclusive ele tem um livro chamado Ideais Traídos, né, que ele fala um pouco sobre o período. Que é o seguinte, eu falei pra vocês, qual é o problema de tu permitir censura, tortura? O problema é que começa a ter abusos absurdos. O maior caso desse foi o caso do Vladimir Herzog, jornalista que disseram, o regime que se suicidou na cadeia, que é uma pura mentira e balela. Todo mundo sabia disso. Mataram o cara, né, dentro da cadeia. E o Geisel não gosta disso. A gente até, se eu não me engano, no enterro, enfim, lá, se eu não me engano, o arcebispo de São Paulo, né, fala uma missa, a igreja começa a ser muito contra esses desmandos, né, esse exagero da força, digamos assim, esse abuso de autoridade. E o Geisel também, né, tenta controlar, mas é difícil tu controlar assim, né, quando tu permite institucionalmente algumas coisas falando, controlar abuso de autoridade por aí. Porque esta é a grande injustiça que alguns parentes e algumas viúvas da ditadura falam: ah, mas quem apanhou na ditadura mereceu apanhar, era esquerdista, era ditador. Mentira, pessoal, isso é uma mentira. Porque lá na tua cidadezinha, em Erechim, em Araçatuba, em qualquer coisa, sabe? Lá no norte, não sei o quê, é óbvio que tem as disputas políticas locais e as implicâncias. Então, se um simples policial ou agente do DOPS lá, o Temiro DOPS de São Paulo, né, não gostasse de ti, ele ia lá e te espancava. Isso é um absurdo, pessoal, sabe? É a coisa mais covarde que pode existir. Né? E isso Geisel tentou de certa forma combater, mas não conseguiu de certa forma. Devia ter sido mais forte esse combate. Então uma das coisas ruins de um regime militar em qualquer país ou de um regime autoritário é que tu cria, né, um ambiente autoritário onde, digamos, há mandos e desmandos por parte de agentes que se acham, então, estão no poder, gostam de ter poder, são sádicos muitas vezes, né? E isto em qualquer regime autoritário. Tá, pessoal? Então isso é uma coisa muito grave e houve na ditadura militar brasileira, incluindo mais de 1000 mortes documentadas, ok? Torturas, então, milhares. Crescimento do PIB entre 71 a 79. Olha aqui, 12, 11, quase 14 no ano de 73. Em 74, quase 10. E por aí que depois cai um pouquinho, mas ainda fica muito bom. Vejam bem, olha como fica bom ainda. Né? O menor período foi aqui, 5% em 78. Tá? Inflação entre 71 a 83. Olha como é que é a inflação. Durante o milagre até se conseguiu, entre aspas, controlar ela. Depois ela
fica entre 30% a 40%, né? E aí aqui, a partir de 79 em diante, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo, né? No fim da ditadura militar mais, ela se descontrola. Ou seja, aqui há um descontrole muito alto da inflação, chegando de 83% a 200% ao ano. Imagina, pessoal. Te lembra o exemplo que eu dei? Se tu ganhasse R$ 1.500 trabalhando no Master para manter o poder de consumo num outro ano, depois de 12 meses, quanto tu precisava ter com 200% ao ano aqui em 83? Sabem fazer cálculo? Tu precisaria ganhar R$ 4.500 para ter o mesmo poder de consumo. Se tu não tivesse aumento, significa que tu estaria ganhando 1/3 do teu poder de consumo de um ano anterior. Vejam como a disputa política salarial aqui e a indexação se tornam inevitáveis, ou seja, tu tem que indexar os seus reajustes à inflação, senão se torna bem complicado. Ok, pessoal?